Drake Bell, o adorado astro da Nickelodeon, foi preso. Eu fiquei muito chocado. Eu não sabia que Drake fazia isso. Ele foi acusado de 2 crimes contra crianças. Como ele conseguiu escapar disso por tanto tempo? Por anos, Drake se aproveitou de sua imagem de garoto popular da série Drake e Josh. Ele é um monstro e um perigo para as crianças. Mas Josh, seu parceiro de cena, sabia a verdade. Vocês não são amigos. Não. Eles pareciam ser, tipo irmãos. Eu tava no VMA e eu vi ele e ele me viu. Então eu olho pra ele e digo, vá pedir desculpas agora mesmo. E quando Josh se abriu, Drake se virou contra ele. Agora ele tá tentando mudar a história e falar que é inocente. Ele deu várias entrevistas dizendo que tava magoado. Eu não ataquei ele. Dá pra ver que ficou chateado. E com toda razão. Então eu vi essas mensagens dele me xingando na noite do meu casamento. E Josh não aceitou mais os abusos de Drake. Essa é a história real, por trás da mídia. Eu tava no VMA e eu vi ele e ele me viu. Então fui até ele e isso foi a coisa mais malvadona que já fiz até hoje. Eu apenas olho pra ele e digo, vá pedir desculpas pra minha esposa, agora mesmo. Isso aconteceu 13 anos depois que Drake e Josh se tornou o programa infantil favorito de todos. Eles estavam vivendo o sonho de toda criança. Viemos de origens diferentes, mas algo entre nós deu certo. Nunca consegui ter essa química com nenhuma outra pessoa. Mas Josh e Drake tinham memórias bem diferentes dessa época. Enquanto estávamos fazendo Drake e Josh, eu tava realmente muito feliz. Teve momentos em que eu só queria que acabasse. Josh adorava fazer comédia, mas também servia como uma fuga. Tiravam sarro de você. Sim, lembro da primeira vez que uma criança me chamou de gordo desgraçado. Isso mexeu muito comigo, e ali me toquei que a vida seria difícil por causa da minha aparência. Você fazia stand-up quando tinha só 8 anos. Sim, eu era gordo demais para fazer esporte. Eu pensei, vou zoar comigo primeiro, pros outros não terem a chance, e fazia isso para que gostassem de mim. Foi doloroso para ele ser o amigo gordo e atrapalhado, do garoto popular e descolado, que era o Drake. Eu lembro que eu era muito obcecada pelo Drake. Que legal, eu era apenas o melhor amigo. Eu tinha tanta inveja de você naquela época. Josh queria muito ter alguém para admirar. Seu pai não estava presente e sua mãe te criou sozinha. Isso deve ter sido muito difícil para uma criança pequena. Sim. Josh começou a comer em excesso para lidar com a ausência do pai, mas ele queria se parecer com os outros. Nunca quis ser o gordo engraçado. A questão do meu pai começou a aparecer na minha adolescência, quando comecei a perder peso. Eu rapidamente alcancei meu peso ideal e acabei me viciando em drogas e álcool. E de repente, eu me parecia como um garoto normal, e foi quando pensei que os garotos normais usavam drogas, e eu morria de vontade de ser igual. Ele era viciado em drogas, enquanto gravava Drake e Josh, um programa infantil. Sim, mas quando ele começou a gravar um filme, ele realmente acabou indo longe demais. Depois de um fim de semana intenso, tratando meu corpo como um depósito químico, cheguei no trabalho às 6 da manhã, e eu não havia dormido desde sábado. Entrei no set, e desabei, diante de centenas de colegas de trabalho. Eu tava numa encruzilhada, e escapei por muito pouco. Mas minha sorte tava acabando. Ele ficou sóbrio, assim que Drake e Josh chegou ao fim. Ele ficou noivo, e fez novos trabalhos. E enquanto Drake lutava pela sua carreira musical, Josh ganhava confiança por conta própria. Sempre acho que as coisas vão se resolver de alguma forma. Tenho o peso e a altura de um homem adulto, então acho que eu tô a caminho disso. Mas no dia que deveria ser o mais feliz da vida de Josh, Drake o sabotou. Eu não convidei ele pro meu casamento, e a internet enlouqueceu. Não convidou o Drake, achei que eram próximos. Por isso que foram à loucura, eles pareciam ser, tipo irmãos. Ele então começou a escrever uns tweets, que imediatamente bombaram. Drake expôs suas mágoas por não ter sido convidado para o casamento de Josh. Ele diz, suas intenções se revelaram, a mensagem está clara e os laços cortados, sentirei sua falta. E tudo piorou quando Josh disse aos fãs algo que não queriam ouvir. Vocês não são amigos. Na verdade, não. Nada arruína uma infância tanto, quanto descobrir que duas pessoas que você cresceu pensando serem amigas, na verdade não são. O Josh Peck é um grande mentiroso. Ele fez tipo uma coletiva de imprensa sobre esse assunto. Ele deu várias entrevistas dizendo que estava magoado. Dá pra ver que você ficou chateado. E com toda razão. Eu acredito que ele quis se vingar de mim, pelas coisas do casamento. Acho que aquilo realmente chateou ele. Coisas de casamento. Uns anos atrás, Drake e Janet fizeram uma pequena cerimônia de casamento, e Josh não foi convidado.
Então ele fez a mesma coisa antes. Havia dois lados nessa história, mas uma coisa estava bem clara: Josh queria mesmo se afastar de Drake, e com toda a razão. O ex-ator da Nickelodeon foi preso em Ohio essa semana. Ele está sendo acusado de 2 crimes graves envolvendo menores. E agora eu vou revelar todos os detalhes dos crimes que ele cometeu contra mim. Mas o que aconteceu? O caso é que Drake explorou uma garota adolescente, que era uma grande fã dele. A garota, que mantém anonimato, encontrou-se com ele após um de seus shows, e ela disse à polícia que ele a agrediu sexualmente. No começo, eu era uma fã dele. Todas as noites, eu tenho medo de ir dormir, porque não quero vê-lo em meus pesadelos. Ele me abusou, ele é um monstro e uma ameaça às crianças. Então quer dizer que o mesmo homem, que tinha um programa infantil na TV, estava usando sua fama e o amor que esse público mais jovem tinha por ele, para atrair crianças. E ele foi declarado culpado. Sim, ele mesmo se declarou culpado por tentativa de colocar uma criança em perigo, e disseminação de material prejudicial a menores, mas ele não foi para a prisão. É como se a mídia tivesse errado. Drake parecia o cara descolado, por quem se apaixonariam no ensino médio. E tem o Josh, seu melhor amigo, que é tipo o gordinho da turma, e o perdedor. Mas na vida real deles, é praticamente o oposto. E enquanto Drake seguia por um caminho sombrio, Josh recebeu notícias que mudariam sua vida. Olá! Vamos ter um bebê. Nós vamos ter um bebê. Que felicidade! Ele então teve que assumir o papel de pai, mas não conseguiu se livrar de um medo que tinha. Eu e minha esposa decidimos não descobrir o sexo do bebê. Então tive 9 meses para refletir sobre isso. Eu esperava e rezava para ter uma menina. Eu tinha medo de ter um filho homem, porque achava que não conseguiria criá-lo, por não ter tido um modelo. Você queria uma menina. Sim. Mas teve um menino. Sim. Josh então foi confrontado com algo que precisava fazer. Eu tive que corrigir esse ciclo negativo. Eu precisei ser para ele o que queria que meu pai tivesse sido para mim. Houve momentos, quando meu filho tinha só algumas semanas de vida, que eu ficava apenas olhando para ele, enquanto ele dormia. Eu sabia que eu estava longe de ser um pai perfeito, mas eu estava presente. Eu estava presente em tudo o que acontecia. Eu olho para o meu filho, e vejo que ele tem uma família amorosa. E toda a minha jornada de vida nos últimos 20 anos, lidando com os problemas do meu pai, perdendo uns 50 quilos, e enfrentando vícios. Todas essas coisas são o que me permitiram redefinir o que era felicidade, que agora é minha esposa e meu filho. Existia um ciclo. O pai dele não estava presente, e quando ele teve um filho, escolheu seguir outro caminho, quando poderia ter feito o mesmo que seu pai. Se não te dão o que precisa na vida, você tem que dar a si mesmo. Se não tem um modelo a seguir, seja esse modelo.